O algoritmo é foda. É isso que eu tenho pra dizer, começar dizendo nesse vídeo e pra dar um recado que é com relação a novos caminhos que eu vou tomar com relação à minha carreira, com relação aqui ao canal, escolhas que eu tomei a partir de conversas com os meus sócios aqui, o Felipe e o Renan do Futeboteco, enfim. Porque internet, gente, é um mundo que a gente precisa viver se adaptando com relação ao algoritmo. E canal do YouTube é uma coisa que a gente, cada ano é uma coisa, cada reunião que a gente conversa com alguém interno do YouTube nos dizem algo e tá em total constância, mudança. E a gente que trabalha, vive disso, produz conteúdo, a gente tem que viver tentando sempre entender qual que é a moda algorítmica, como que os algoritmos estão se comportando, o que ele espera da gente enquanto produtor de conteúdo. E por conta disso, analisando várias coisas, eu decidi dar um passo importante aqui, fazer uma mudança importante com relação ao que eu venho produzindo, com relação a para onde eu vou produzir. E aí eu peço a atenção de todos para que, espero que vocês todos me apoiem. Quem curte, principalmente os vídeos de Santos aqui, possa seguir por esse caminho que eu vou tomar nessa outra plataforma, tá bom? Vou explicar tudo isso, mas antes, dizer que, bom hoje... 8h30 da noite, domingão, 8h30, tem Ponte Preta e Santos no Moisés Lucarelli. Jogo difícil, a Ponte Preta venceu o primeiro jogo fora de casa, venceu o Novo Horizontino, que quase subiu para a primeira divisão da Série B para a Série A. A Ponte que fez uma Série B muito ruim, né? Venceu, começou muito bem esse ano, venceu fora de casa o Novo Horizontino, enfrenta agora em casa o Santos. E as odds lá na KTO estão bem interessantes, gostaria de mostrar para vocês aqui. Ó. A vitória da Ponte, mesmo em casa, está pagando 4.1, 4.10. O empate 3.25 e a vitória do Santos 1.85. Eu tô achando que tá pagando pouco a vitória do Santos fora de casa. É isso que o Santos não tem o Soteldo hoje, por exemplo. Joga o Tassiano no lugar. Deve ser a mesma escalação. O que eu não faria, tá? Se eu fosse o Caixinha, o Palmeiras preservou o time inteiro para ter fisicamente na ponta dos cascos contra o Santos na próxima quarta-feira. Eu faria o mesmo, mandaria um time alternativo. O Santos já venceu o primeiro jogo e priorizaria o clássico. Mas, vamos ver, até agora não saiu nada com relação à escalação. Fato é que eu acho que, independentemente do time que o Santos leve a campo aqui, acho que o empate é o resultado mais plausível, tá? E o empate está pagando melhor. 3.25 é o que eu vou apostar. Vou colocar 5 aqui, certo? Volta 16, como vocês podem ver. Aposta feita. Esse é meu palpite para mais tarde. Lembrando que que você acessar a KTO ou por esse QR Code ou pelo link na descrição aqui embaixo, você mostra para eles que vocês vieram através do Futeboteco. Isso é muitíssimo importante, tá bom? E outra coisa, isso aqui é uma brincadeira, você viu que eu coloquei R$5, coloquei super pouco, poderia ter colocado inclusive menos, porque isso aqui não é renda extra, é só para você se divertir. Transfere uma graninha lá, brinca, um dinheiro que não vai te fazer falta, desde que você seja maior de 18 anos. Encare isso aqui como um divertimento, como uma brincadeira e não como algo vital na tua vida, tá bom? Dito tudo isso, vamos falar aqui a respeito do real tema desse vídeo, que é mudança de ares. E aí eu preciso contar a história para vocês, contextualizar para que vocês entendam essa movimentação. Ao longo do ano passado, na verdade desde o final de 2023, quando o Santos caiu, eu que já vinha dando a cara aqui no Futeboteco, e o canal ainda nem se chamava Futeboteco. Futeboteco era o nosso antigo canal, ele se chamava Tomando Uma. Eu comecei a aparecer aqui, eventualmente gravando alguns vídeos de opinião, e eu comecei a falar muito sobre o Santos a partir do rebaixamento. Fiz um vídeo sobre o rebaixamento, teve views muito altas e tudo mais, aquilo me empolgou, falei, pô, tem um público ali que gostaria de ouvir a minha opinião sobre o Santos, todo mundo sabe que eu sou santista, enfim. Vou continuar gravando. E até então eram vídeos que eu fazia assim, 2 na semana no máximo. Eu não fazia pós-jogo, não fazia... Eu só fazia quando eu achava que tinha que fazer sobre algum tema que eu achava que era importante, né? Como fiz vários ao longo do ano, descendo a mamona no Carille, vocês se lembram bem. E sempre foi um complemento de renda aqui para o Futeboteco, que sempre teve sua principal fonte de renda, os podcasts, os cortes dos podcasts, né? Acontece que em dezembro do ano passado, agora, mês passado, foi um mês que a gente tirou férias aqui do canal. E aí
eu tava mais tranquilo, não tinha mais podcast para fazer. Podcast, para quem não sabe, demanda muito tempo, porque você precisa estudar. A gente opta por estudar, é o nosso estilo, né, de entrevistador. Sem contar toda a demanda que gira, porque a gravação é feita na minha casa, então a produção chega antes, arrumo o estúdio, iluminação, tudo tal, não sei o quê. Aí depois, geralmente o convidado chega antes, fica aquela resenha, depois o cara às vezes fica, bate um papo, enfim, e sem contar o tempo que dura o podcast. Então isso toma boa parte do dia, os deslocamentos, porque o Felipe mora longe daqui atualmente, então ele demora para se deslocar, dependendo dos horários que rolam um podcast na semana. Às vezes o cara demora 1h30 para mais para chegar. Então é algo que meio que trava o dia de produção quando a gente grava o podcast. Sem essa questão do podcast, a gente considerando de férias, tiramos aí de férias a última semana do ano e a primeira agora de janeiro. Eu falei, cara, quer saber? Vou aproveitar que os meus vídeos do Santos têm audiência, tá acontecendo muita coisa, porque é um mês de indefinições, um mês de montagem de time, para poder gravar mais vídeos a respeito aqui do Santos. Já que é um vídeo que nos dá uma renda, uma receita bem interessante. E vou fazer isso. E, dezembro eu fiz e foi muito bom. Foi muito bom. Nunca tive uma receita tão relevante falando de Santos como tive aqui em dezembro. Vocês abraçaram. Teve vídeo aí que bateu mais de 60, 70 mil visualizações. Eu só posso agradecer. Muita gente, muitos discordando, muitos concordando, mas engajando o vídeo, sabe? Se inscrevendo no canal. O número de inscrições que a gente recebeu aqui por conta dos vídeos de opinião a respeito do Santos foram muitas. É muita gente que está aqui por conta dos meus vídeos falando de Santos. E acaba, eventualmente, conhecendo outros conteúdos do Futeboteco, porque o Futeboteco é isso, é um canal que não é sobre o Santos. Eventualmente eu sou santista, falo mais sobre o Santos, como gravei vídeo aqui também falando de outros temas, né? Mas o podcast abrange tudo. E aí o que aconteceu? Após o podcast voltar, quando ele volta, na segunda semana de janeiro, a gente nota uma diferença muito grande algorítmica. Tudo que ia pro ar, que não fosse Santos, que fosse o equivalente ao que a gente fazia ano passado, não estava performando. Aí eu fazia um vídeo falando, sei lá, só um exemplo, não fiz, mas só tirando o assunto mais banal do Santos, o presunto. Viu pra caralho. O vídeo do presunto, viu pra caralho, é um vídeo que é muito melhor, um corte muito mais foda, com um título muito mais chamativo, mas que o assunto não era o Santos, não dava view. E por que isso acontece? Porque para um vídeo performar, quando você solta ele no canal, ele precisa que naqueles primeiros 5, 10 minutos, os inscritos do canal se interessem por ele. E por conta de tantos vídeos de Santos ao longo de dezembro e com muito sucesso, a gente foi ganhando um público tão forte, tão ativo aqui no canal de Santista, que esse público passou a ser decisivo na hora do algoritmo escolher o que era relevante e o que não era relevante dentro do canal. Isso fez com que a audiência dos vídeos de Santos subisse muito, mas que as audiências do que a gente mais produz aqui, que é com relação ao podcast, aos cortes, às lives, etc., caísse muito, né? E não é esse rumo que eu quero dar pro canal. Eu não quero transformar o Futeboteco num canal do Santos. Não quero. Não quero. Né? A ideia, lógico, é trazer mais santistas, etc. Aumentar a comunidade, mas é para falar de tudo. O mote, inclusive, não só para falar de futebol. Quem conhece o Tomando Uma sabe que a gente já recebeu aqui músico, a gente já recebeu político, a gente já recebeu comentarista político, a gente já recebeu tudo quanto é tipo de jornalista das mais várias áreas. A gente quer conversar com pessoas legais. A gente quer ter bons papos. Então a gente quer trazer um público mais geral. A partir do momento que eu começo a condensar muito um público específico, um público de Santista, que tudo que vem que não seja o Santos não se interessa, o algoritmo começa a se perder. Começa a cagar o algoritmo. E aí eu tive que sentar diante dessa preocupação dos números de janeiro, que foram assim, os mais baixos em muito tempo aqui no canal. Várias entrevistas por conta desse algoritmo cagado floparam. Os cortes, etc. A gente teve que se reunir e falar, bom, a gente precisa entender o que a gente vai fazer de agora em diante. Os vídeos do Santos estão nos dando uma receita relevante, mas ao mesmo tempo eles estão cagando o algoritmo. O que a gente faz? E aí eu levantei a mão e falei, gente, acho que está na hora de eu montar um canal meu para falar só disso. E não vou deixar de aparecer para fazer vídeo de opinião aqui no Futeboteco.
Vou fazer vídeo de opinião sobre outras coisas. Até porque é uma plataforma, o vídeo de opinião é uma plataforma que a gente vendeu, tem o patrocínio aqui da KTO, como eu soltei. Uma coisa que está no pacote que a gente fechou com eles no nosso contrato. É uma modalidade que vai continuar tendo meu vídeo de opinião. Ah, mas você não vai então mais falar do Santos? Vou quando o assunto Santos for um assunto muito relevante. Ah, o Neymar voltou. Ah, o Santos goleou o Palmeiras. Sei lá, alguma coisa que todo mundo esteja falando. Acho que vale a pena vir aqui e falar. Entendeu? Só que o foco não vai ser só mais esse. Os vídeos que eu vou falar de temas, por exemplo, o pós-jogo, igual eu fiz semana passada. Semana passada não, agora. Quarta-feira, o pós-jogo de Santos e Mirassol. Não, isso não vai ter. Isso eu vou fazer numa outra plataforma. E aí eu tinha decidido fazer um canal do Rodolfo Gomes. E eu tinha lá atrás um canal que já tinha quase 2.000 inscritos. Que eu gravava vídeos do Santos já tem uns 2 anos. Eu lembro que na época que o Odair Hellmann tava no Santos, porque eu vi os vídeos ali e tal, já faz um bom tempo. E eu falei, conquistei um público, vou comunicar no Futebotec e vou levar essa galera pra lá, pro canal do Rodolfo Gomes e tal. E vou, assim, o canal não tá monetizado, é um puta rolê pra pegar atração. Mas eu vou fazer, eu gosto de fazer, vou produzir mais conteúdo. A gente tá aqui num setup, eu tô num setup aqui que é muito fácil pra eu gravar vídeo. Eu abro o OBS, a câmera tá presa na minha frente. O microfone é só eu puxar e dou play. Gravação, ligo as iluminações aqui para vocês me enxergarem bonitinho. Não me preocupo tanto com o cenário e vamos gravar. É muito fácil, então eu posso sentar aqui depois de pesquisar, enfim, entender o que eu vou falar e gravar. Mas se tornou um processo muito fácil, muito mais fácil do que já foi um dia de gravação aqui pra gente. Então eu falei, vou abrir um canal, vou começar do zero, vou chamar todo mundo pra lá e é isso. Aí nisso, eu, conversando com o pessoal aqui, eu fui falar com o Edu do Futirins, que já veio aqui no podcast 2 vezes, tornou meu amigo, um cara, nosso amigo, né? Falo só por mim, falo pelo Felipe também. Um cara que o Felipe conversa bastante, ele me conta, enfim, um cara que é super parceiro nosso. E o Edu, ele tem um canal, né, do Santos, Vem Pro Peixão. E aí eu fui falar pra ele, cara, tô nessa jornada, vou fazer isso. E ele me convida pra participar do Vem Pro Peixão. Só que eu falei, cara, é meio foda, né? Vou entrar num canal de 80 mil inscritos. A galera, não sei se a galera me conhece. O público não tá lá por mim. Ao mesmo tempo, você ajudou a construir esse canal. Como é que a gente vai fazer? E, puta, ele foi do caralho, assim. Ele aceitou que a gente abrisse uma sociedade pelo canal, assim. O canal, em tese, o nome do canal, tudo continua sendo dele. Mas a gente vai ser sócio no canal, com relação aos ganhos, etc e tal, com a premissa de fazer crescer o Vem Pro Peixão em 2025. Fazer o Vem Pro Peixão se tornar aí, quem sabe, um dos canais já é um dos canais mais relevantes que cobrem o Santos. Quem sabe a gente consegue colocar ali no top 1. Quem sabe? Né? A gente tem que pensar sempre no melhor. E o Edu é um dos poucos caras santistas, essa galera que cobre o Santos, que eu toparia fazer um canal sobre o Santos. A gente discorda de muita coisa, a gente concorda de muita coisa, mas assim, é um cara que não é um cara vendido, não é um cara que me barraria pra falar alguma coisa que eu acho que eu tenho que falar, sabe? Me daria total liberdade, porque essa é a coisa mais imprescindível pra mim. Vocês me conhecem, meu. Eu, se tiver que meter o pau na PQP, eu vou meter, meu. E não me vem falar, não fale isso. Aí acabou. E eu sei que ele não vai fazer isso, ele me conhece, ele assiste meus vídeos, sempre comenta, me manda mensagem, etc. Gosta, ele sabe exatamente o que esperar. Então, e me chamou de coração e a gente conversou. E agora meio que assim, vamos pra cima do Vem Pro Peixão. E eu tô fazendo parte da equipe do Vem Pro Peixão, eu e o Edu, né? A gente até falei pra ele, não seria melhor a gente abrir um canal do zero, criar um público do zero, sei lá, canal do Rodolfo e do Edu, como é o Arnaldo Tironi, alguma coisa assim. Ele falou, cara, não vale a pena, já ter um público ali de Santista, tenta entrar lá 1.000 seguidores, vamos começar, vamos fazer e tudo mais. E aí, claro, a gente vai pensar nas estratégias disso para produzir vídeos por lá ao longo da semana. Mas hoje eu já estreio no Vem Pro Peixão fazendo um pós-jogo, a gente vai fazer uma live no pós-jogo de Ponte Preta em Santos. Então Ponte Preta em Santos acontece 8h30, 10h30, provavelmente terminando o jogo a gente já tá ao vivo, batendo um papo
sobre o que foi esse jogo, dando as nossas opiniões, anotando o que a gente vai falar, etc. e interagindo com vocês. Então eu espero vocês lá. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e na tela final também vou deixar o canal do Vem Pro Peixão e aqui uma telinha para vocês irem para lá do último vídeo que o Edu gravou, tá? E já peço para que vocês se inscrevam por lá. Eu vou estar lá, cara, assim, pretendo estar todo dia, gravar um vídeo de opinião para lá todo dia. Quando a gente, por exemplo, tem um canal que não é do Santos, não tem um assunto muito quente, eu não vou falar do Santos, como é aqui. Mas para um canal, trabalhando num canal que é do Santos, eu vou me comprometer a ver o que está rolando todo dia, ter alguma coisa para dizer, produzir conteúdo para vocês regularmente, de uma maneira que eu nunca fiz, até mais forte do que eu fiz em dezembro aqui. É o meu compromisso com vocês. O Edu também está com essa pegada, ele já me falou que ele quer focar no Vem Pro Peixão em 2025, tanto quanto ele foca no Futirinhas, e eu acho que é uma parceria que pode dar muito certo. Pode dar muito certo. E eu conto com todos vocês, santistas, ou quem gosta de me ver falando sobre o Santos, porque eu recebo muita mensagem de pessoas de outros times que eu já encontrei na rua. Não foi uma vez só, mais de uma vez, pessoas me parando dizendo, nem sou santista, mas eu paro para te ouvir falar sobre o Santos. Então, se inscrevam também, vocês são bem-vindos, cara. Não tem, a gente é da brincadeira, a gente é da zoação, a gente não, sabe, vocês me conhecem, eu sou muito tranquilo com isso. Então, a gente espera vocês por lá. Hoje já tem a minha estreia, depois de Ponte Preta e Santos, e aí seguirei fazendo vídeos do Santos por lá. E quando tiver alguma coisa muito relevante sobre o Santos, estarei aqui. Mas aqui vou me comprometer também a falar sobre outros assuntos. Porque o Rodolfo não é só Santos. Eu adoro falar sobre música, adoro falar sobre política, adoro falar sobre futebol, sobre o universo de outros times. A gente já faz lives aqui, eu e o Felipe, a gente já fala sobre outros assuntos. Mas na modalidade de opinião, que é um vídeo meu contigo, que eu olho no teu olho aqui através da câmera e dou a minha opinião, vou falar mais sobre outras coisas também, porque eu acho que são necessárias, ainda mais em 2025, que é um ano tão necessário de repente tentar amplificar aqui as vozes do Futiboteco para outros caminhos também. Então, colocando o algoritmo em ordem aqui, porque é um ano que a gente espera demais, é um ano decisivo para o Futiboteco, que a gente está crescendo exponencialmente. Ano passado, no começo do ano, a gente não tinha batido nem 100 mil inscritos, a gente foi bater 100 mil inscritos em março, e a gente fechou o ano com mais de 200. Então a gente ganhou mais de 100 mil inscritos em 2024, foi o melhor ano da história do momento, desde o momento que a gente começou a produzir conteúdo na internet. Em 2025 a gente quer ainda mais. Para isso a gente precisa tomar as escolhas certas, e nesse momento eu considero essa como a melhor escolha possível. Então convido todo mundo, se inscrevam lá no Vem Pro Peixão. Vou deixar, repito, o link aqui embaixo e na tela final. Tamo junto? Vocês me apoiam? Vocês vão colar com a gente? Se sim, deixem o like aqui, comentem aqui embaixo, me dizendo, quero a opinião de vocês, do que vocês acharam dessa decisão, tá bom? Conto muito com a opinião de vocês, tanto aqui como lá. E com a audiência, que é o mais importante. Obrigado, a gente vai se falando e bora para 2025. Tamo junto.